todos. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior que eu fiz, onde eu mostrei alguns documentos que provam que a Igreja Católica adulterou as Escrituras. E já nesse vídeo aqui eu quero mostrar alguns versículos que a Igreja Católica fez e colocou nas Escrituras, colocou junto com as Escrituras. Vou começar aqui com a morte de Saul, esse clássico aqui. Saul morre de 3 maneiras diferentes. Eu vou mostrar aqui os versículos para você. Em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4 e 5, fala que ele suicidou-se. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4 e 5, fala que ele suicidou-se. Se você ler esses dois textos, vai parecer que o versículo 4 e 5 copiou de um livro e jogou no outro. É a mesma coisa que fala. Já em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8 e 10, fala que ele foi morto por uma amalequita. E em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 12, fala que ele foi morto pelos filisteus. Eu vou apresentar um pouquinho rápido, porque são muitos e eu quero mostrar todos para vocês poderem verem. E qualquer coisa, você dá um pause no vídeo e você vê os versículos aí, você consegue acompanhar também. Vamos aqui, pessoas no túmulo de Jesus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 5, fala que tinha um jovem. Já em Lucas, capítulo 24, versículo 4, narrando a mesma história, fala que eram 2 homens. O que era para os discípulos levarem quando o Messias os enviou? Em Marcos, capítulo 6, versículo 8, fala que era para eles levarem um bordão. Bordão é cajado. Já em Mateus 10, 10, não era para levarem nem bordão, ou seja, não era para nem levar o cajado. Tá aqui os versículos, depois você pausa a tela, o vídeo e lê os versículos. Só figueira, um pouquinho mais. Isso aqui é interessante. Quantas pessoas foram no túmulo de Jesus no primeiro dia da semana? Em João 20, versículo 1, uma pessoa. Em Mateus 28, versículo 1, 2 pessoas. Esses versículos estão narrando a mesma história com versões diferentes. Já em Marcos 16, versículo 1, são 3 pessoas. Cada um tem uma narrativa diferente, contando o mesmo acontecido. Essa passagem aqui. O povo de Israel não conhecia o nome do Altíssimo. Está aqui em Êxodo, capítulo 6, versículo 2. E em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, que aconteceu antes do Êxodo, o povo já conhecia o nome. Se você ler aqui, era Sete também. Vou contar aqui. Sete, esse nome Sete aqui é o nome de um deus egípcio, sabia? Se você for procurar, é Sete. Eles colocaram em homenagem a esse deus egípcio. E era Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. E então ele começou a invocar o nome. Tá aqui, eu vou ler como está escrito aqui na Bíblia. Esse aqui eu peguei da Bíblia. Vou invocar o nome do Senhor. Está em Gênesis 4, 26, ou seja, antes de Êxodo. E aqui fala que, se você ler lá o capítulo, o contexto inteiro, fala que ele pergunta quem que vai. Se o povo perguntar quem me enviou, aí eu falar eu sou o que sou. Ou seja, que o povo não conhecia, mas desde Gênesis o povo já conhecia. Esse aqui é interessante. Nessa passagem fala que cada povo recebeu uma língua. Depois, mais pra frente, fala que, você vai ver aqui, em Gênesis capítulo 10, versículo 5, cada qual recebeu sua língua. Você vai ler o versículo lá. Já em Gênesis 11, versículo 1, toda a terra tinha só uma língua. Ou seja, se antes, no capítulo 10, cada qual tinha uma língua, e em 11 fala outra coisa diferente, fala que toda a terra falava só uma língua. E se você ver mais pra frente, você lê aí no decorrer do capítulo 11, fala que repartiu a língua. Ou seja, estava repartido, aí mais pra frente fala que toda a terra tinha só uma língua, e mais pra frente fala que repartiu a língua. Ou seja, repartiu, falava uma língua e repartiu de novo. Esse aqui é interessante, toda a escritura é inspirada. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que 1 Coríntios 7, versículo 6, ele falou por permissão. Você lê lá no contexto, vai ver que ele falou por ele mesmo. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, ele falou por ele mesmo. 2 Coríntios 11, 17, falou por ele mesmo.
Os gigantes existiam antes da inundação. Está em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Os gigantes existiam antes do dilúvio. E em Gênesis 7, 23, fala que todos morreram, só sobrou Noé na arca. Em Números 13, 33, fala que ali havia gigantes, né, os descendentes de Anak, ó. Os filhos de Anak, descendentes de Anak. Ou seja, isso aqui aconteceu depois do dilúvio. E tem também a passagem que o Davi mata o gigante Golias. Esse aqui, o povo era proibido de matar. Não matarás, está em Êxodo 20, 13. Depois, Deus manda matar. Está em Números 31, 7. Que ele já manda matar. Ele fala uma coisa, depois fala outra. Segundo a Bíblia. O povo é proibido de roubar. Está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 15. E em Êxodos capítulo 3, versículo 21 e 22, Deus manda roubar. Você lê lá, você vai ver que proibição da mentira. Está em Êxodo 20, versículo 16. E Deus permite a mentira. Está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 20, 22. Ó, você tem que julgar o próximo com justiça. Está em Levíticos, capítulo 19, versículo 15. Já em Mateus capítulo 7, versículo 1, fala: não julgue ninguém para não ser julgado. Deus jamais se arrepende, está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Deus se arrepende, está em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Êxodos capítulo 32, versículo 14. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 a 35. E em Jonas 3:10. Deus não pode mentir, está em Números capítulo 23, versículo 19. Deus deliberadamente enviou um espírito mentiroso, está em 1 deliberadamente mandou espírito mentiroso, está em 1 Reis capítulo 22, versículo 20 ao 30. E em 2 Crônicas capítulo 18, versículo 19 ao 22. Tá, vamos para baixo aqui. Ó, Arão morreu no Monte Hor. Está em Números 30, capítulo 33, versículo 38. Arão morreu em Mosera. Está em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 6 e 7. Deus diz a Moisés que Arão morreu no Monte Hor. Está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 50. Ó, nós temos que amar Deus. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Em Mateus 22, 37. Já em Deuteronômio capítulo 6:3, nós temos que temer a Deus. E está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 também. Deus escreveu nas tábuas as 10 palavras da aliança. Está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 1, 2 e 4. Deus ditou a Moisés. Está em Êxodo capítulo 34, versículo 27 e 28. Numa passagem fala que ele ditou, na outra passagem fala que ele escreveu. Josué queimou a cidade de Rai, reduziu a um monte de ruínas. Está em Josué, capítulo 8, versículo 28. Ó, Rai ainda existiu como cidade. Isso aí depois da destruição de Josué. Está em Neemias, capítulo 7, versículo 32. Josué destruiu totalmente os habitantes de Dabir. Está em Josué, capítulo 10, versículo 38 e 39. Os habitantes de Dabir ainda existiram. Ou seja, depois dessa destruição de Josué, os habitantes existiram. Está em Josué 15, 15. É bastante coisa, gente. É muita coisa. Saúl destrói completamente os amalequitas. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7, 8 e 20. Davi destruiu completamente os amalequitas. Um fala que foi Saúl, no outro fala que foi Davi. Em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 8 e 9. Finalmente os amalequitas são mortos. Está em 1 Crônicas, capítulo 4, 42, capítulo 4, versículo 42 e 43. Vamos ver aqui. Agora eu vou numa parte interessante aqui, tá? É bastante. Tudo isso aqui, você pausar o vídeo, você vai ver o que está dizendo em cada um aqui. Vou lá pro 47 aqui, onde eu separei uns interessantes, você vê? Ó, 46. O diabo levou Jesus
primeiro ao topo do templo e depois para um lugar alto para ver todos os reinos do mundo. Está em Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 8. O diabo levou Jesus primeiro para um lugar alto, depois para o topo do templo. Está em Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 9. Ou seja, eles estão narrando a mesma história com versões diferentes. Um fala que levou primeiro ao topo e no outro fala que levou primeiro ao lugar alto e depois ao topo. Quem crê no Filho de Deus tem vida eterna. Está em João, capítulo 3, versículo 36. Quem ama a Deus e ao seu próximo tem vida eterna. Está em Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 a 28. Quem guarda os 10 mandamentos tem vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17. Esses nomes são todos pagãos. Deus, Jesus, tudo. Estou lendo como está na Bíblia para você poder entender. Em Mateus, capítulo 5, versículo 3 a 11, o sermão converte 9 beatitudes. Em Lucas 6, narrando a mesma história, Lucas contando a mesma história, só que com uma versão diferente. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 22, fala que o sermão converteu 4 só. Um fala que converteu 9, no outro fala que converteu 4. É bastante, hein? Deixa eu ver aqui. Olha essa passagem aqui. Ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com 2 homens cegos. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 29. Ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com somente um homem cego. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 47. Narrando a mesma história, Mateus conta uma versão e Marcos conta outra. Deixa eu ver mais essa passagem aqui, vou baixar a câmera. E tá em Yeshayahu, capítulo 53, versículo 1 e 2, que eles trocaram para Isaías. Ó, aqui tinha um P. Porque foi subindo como renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que nós o desejássemos. Esse aqui está falando do Messias, que Messias veio trazendo a verdade, mas ele não era uma pessoa bonita, atraente, assim, aos olhos bem visto, como eles colocaram Jesus. Você viu? Jesus, ele lá tem olho azul, é branco, que a Igreja Católica fez, então é a mais fácil aceitação. Esse aqui é a verdade, esse aqui é no tempo de agora. Isaías 53 está acontecendo no tempo agora. Só você prestar atenção, você vai entender. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, e seguiu o terceiro malahim, o terceiro mensageiro, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, e mais para baixo falei, esse também receberá o vinho da punição de alma. A besta aqui, que ele está se referindo, adorar a besta, esse aqui é a Igreja Católica. Para os católicos, a igreja é a lei, a igreja que determina o que é certo e o que é errado. Qual que é a imagem da besta? São os santos que eles criaram, os ídolos que eles criaram. Então todos eles criaram, eles adoram, quem não adora o ídolo, adora a imagem do ídolo. Por exemplo, os católicos, eles adoram ídolos. Já os protestantes, os evangélicos, eles adoram os nomes. Jesus é um nome arranjado, já mostrei no outro vídeo, é um nome inventado. Então a besta ou a imagem e receber o sinal. Qual que é o sinal? Tem um vídeo do Juarez C. Vital, é o nome do canal no YouTube. Ele mostra o sinal da besta. É o sinal da cruz, você faz lá e vai mostrar. É bem interessante você dar uma olhada. E é isso aí. Não é uma coisa complicada de entender. A Bíblia foi adulterada. Tudo que as pessoas têm hoje como ensinamento sobre o Altíssimo, eles têm da Bíblia. E a Bíblia é um livro adulterado. Na verdade é um livro satânico, porque você vai ver, tem muitas coisas ali que você acaba lendo com uma visão inocente, você não percebe o que realmente está falando ali. Isso aí foram criados pelos padres, os padres fizeram e deu para o povo como se fosse verdade. O homem só pode ser salvo
pelo nome Yahweh. Não tem outro nome, é uma determinação do Altíssimo, está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Em cima na terra só há um nome pelo qual se possa salvar, e o nome é Yahweh. Não está na Bíblia porque os católicos tiraram, mas se não tivesse tirado, estaria lá. Eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo um link de um grupo no Telegram, onde as pessoas que já aceitaram a Yahweh estão entrando, e porque no Telegram cabe mais gente, cabe até 200 mil pessoas. Então nesse grupo quem quiser entrar, você é bem-vindo desde que você aceitou Yahweh, porque lá a gente não prega outros nomes, então a gente prega sobre assuntos do Altíssimo Yahweh. Se você aceitou Yahweh, você é bem-vindo a entrar nesse grupo. Entra lá para a gente poder estar trocando ideias. Lá vai estar vários irmãos, vai estar inclusive o irmão Juarez. Entra lá, vamos estar te esperando lá.